Meus amigos e amigas, muita gente foi surpreendida ultimamente com o que ocorreu na Venezuela. E o que ocorreu na Venezuela? O sequestro de um presidente da República eleito e sua esposa por um bando, uma elite de policiais, uma elite de soldados americanos ultra treinados e debaixo de um planejamento, infringindo todas as regras da ONU, respeito humano e tudo mais. Um ato de banditismo. Além de sequestro, banditismo, que a nossa hoje imprensa, mídia pró-americana, né, já chama de captura, agora fala no Irã e assim por diante. Então o que assistimos foi um absurdo, mas não surpreende a quem já tem feito análise sobre a situação atual, como nós aqui, que já de um tempo para cá afirmamos que o Ocidente todo vive sob totalitarismo, que não é autoritarismo, não é ditadura, sob totalitarismo e ainda vivendo uma barbárie. Essa questão de barbárie para o futuro, nós já estamos vivendo uma barbárie. Uma barbárie, evidentemente, que não é igual a de Átila, rei dos Hunos, embora muito parecida, né? Empalamentos, etc. A ditadura brasileira fez coisa semelhante a Átila. Não é? Os Estados Unidos, em Guantánamo, também fizeram algo semelhante. No Vietnã fizeram pior do que Átila, porque mataram a cidade inteira, mais de 500 pessoas numa cidade ali, mulheres grávidas, tudo, não tinha nenhuma arma. No Iraque mentiram sobre armas químicas, etc. Então, nós estamos, o mundo ocidental todo ainda elogia, faz média com isso, então nós estamos numa barbárie. Uma barbárie de tipo especial, que é o totalitarismo. E o que caracteriza esse totalitarismo? Ele é caracterizado por um poder centralizado que espalha uma determinada ideologia. No caso, a americana, de extrema-direita hoje, através de Trump. Mas não é só de extrema-direita, é de direita hoje com uma tática da extrema-direita, uma tática diferente. Trump, Biden e outros têm o mesmo objetivo estratégico, o domínio mundial americano, o crescimento mundial americano. Mas têm táticas diferentes. Que táticas são essas? Evidentemente que o Biden tinha uma tática mais indireta, mascarada, escondida. E o Trump, uma descarada. Mas o Trump tem suas razões. O tempo passou e hoje há razões para o Trump, porque o Trump quer apelar também, além de dizer o que vai fazer e poderá fazer mesmo, como está mostrando, ele quer explicar e quer manter o medo. Ele quer que todos implantar o medo. Porque na medida que haja uma intimidação, generalecos como esses brasileiros e outros se comportam bem. Tem medo de lutar, tem medo de se organizar, tomam seus privilégios, etc. Brasil, Bolívia, sei lá, vários países da América Latina, inclusive do Ocidente. Então o Trump tem suas razões para a sua colocação. Ou seja, a razão principal dele, o medo. Além de fazer o ato em si, o medo, o aviso e mostrando o que faz. E realmente faz. Por quê? Nós vamos analisar aqui, porque lhes convém. Os Estados Unidos hoje e o Ocidente precisa da guerra. Trata-se do mesmo imperialismo de séculos atrás. Hoje, modernizado, adaptado a novos métodos, etc, etc, novas táticas, etc. Mutatis mutandis é o mesmo, essencialmente é o mesmo imperialismo ocidental que nós conhecemos. E que recentemente já mostrou o que é. O que fizeram na Índia? O que fizeram na China? A guerra do ópio.
Na Índia, o que fizeram? O que fizeram em países como o Brasil, Argentina e outros aqui se metendo, invadindo? E a desculpa é democracia. Mas que democracia? Que democracia? Democracia é um processo contínuo. Então a democracia, sempre se busca a democracia, mas é um processo. A democracia brasileira, por exemplo, tem aqui alguma democracia. Não é, já estamos sob totalitarismo agora, mas não era um autoritarismo, uma ditadura. Mas muito melhor que aquele autoritarismo puro e simples. Embora o neototalitarismo não, porque veremos as diferenças. Então o que é esse totalitarismo? É isso. É autoritarismo, é opressão, é terror, é intimidação, mas ao mesmo tempo acompanhado de uma censura descarada e uma censura maior ou menor, hoje depois ela está mais disfarçada, e terrorismo mesmo. Então nós temos aqui hoje o totalitarismo e apoio de massas. Apoio de massas conquistado através de grande propaganda, grande divulgação, etc. Hitler fez isso. E hoje há um método especial para isso. Qual é esse método? Esse método são as redes sociais. Essas redes sociais fazem de uma forma muito mais eficiente a internet do que na época de Hitler. Muitos dirão, mas como você está comparando Hitler, às vezes até o Bolsonaro, ou Hitler a Trump? Sim. Na verdade, Trump oferece muito mais perigo que Hitler. Porque atrás de Trump tem um poder nuclear que Hitler não tinha, tem o Ocidente inteiro, o Ocidente, quer dizer, um bando de países satélites subordinados aos poucos durante décadas, e ao lado ainda de Trump tem hoje uma tecnologia 1000 vezes maior. Então Trump é muito mais perigoso do que Hitler. E veja algumas semelhanças. Hitler tentava enganar e negociar com Stalin, com a antiga União Soviética. Hoje o Trump negocia aí com quem? Com Putin, com a Rússia. Então trata-se de táticas. Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje vou falar com vocês sobre bullying cibernético. O bullying cibernético ele está sendo desenvolvido todos os dias com a utilização da internet. A internet ela pode ser uma via de mão dupla. Nós usamos para pesquisas, para nos comunicarmos, para estarmos aqui, inclusive, fazendo este programa. Contudo, os jovens, eles têm praticado o bullying cibernético, que é o apontamento daquela parte negativa ou da parte que magoa, que sensibiliza o colega ou a pessoa que querem atingir. E eu queria dizer do bullying cibernético porque ele tem causado muita ideação suicida, porque os jovens hoje têm pensado em suicídio, cometido suicídio, eles estão cada vez mais deprimidos, mais tristes. Então, eu queria chamar a atenção, primeiramente, para o tratamento desse jovem que é acometido por depressão e acometido por emoções que descompensam seu estado, porque tudo isso influencia no desenvolvimento escolar. A cognição fica comprometida porque a sua emoção é tocada, é ferida, né? Então, também tem aumentado bastante o suicídio entre os jovens e adolescentes. Eu gostaria de dizer que a internet ela está a serviço da nossa positividade e nossa negatividade. Então, veja como vocês estão usando este meio que nos favorece a comunicação. E vamos cuidar dos nossos jovens. Eles estão sujeitos, nós todos estamos sujeitos a
bullying cibernético. Foi muito rápido o movimento para destituir o João Goulart, né? Esse movimento ele começa através do deslocamento de tropas de Minas Gerais, comandada pelo general Mourão Filho, né? Então, Mourão Filho é que vai dirigir esse deslocamento aqui para o Rio de Janeiro, mas havia também aqueles que queriam reagir a esse movimento. Aí, mais uma vez, lá no Rio Grande do Sul, o Terceiro Exército se colocou em prol da manutenção do governo João Goulart. Só que aí o próprio João Goulart, ele recuou. Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Natário Tex. E a minha proposta foi o seguinte: que o presidente se retirasse para o interior do Rio Grande do Sul e que, naquele momento, nomeasse o general Natário ministro do Exército, e eu aceitaria a nomeação de ministro da Justiça, e que nós iríamos tratar da resistência. Continuei com a palavra para dizer: presidente, devo finalmente afirmar-lhe que minha mentalidade de soldado é de que, enquanto se dispõe de um punhado de homens, se resiste, até esperar que a vitória se conquiste por milagre. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar. Ele achou que haveria muito derramamento de sangue e, por isso mesmo, não era indicado uma reação, né? Que com certeza haveria derramamento de sangue, isso aí não resta dúvida. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, com todos aqueles instrumentos que a gente já tinha comentado anteriormente, os Estados Unidos fizeram deslocar a esquadra, né, de guerra, que até então essa esquadra estava ali no Caribe, e essa esquadra se deslocou para o litoral brasileiro. É a tal da Operação Brother Sun, né? E essa Operação Brother Sun tinha toda uma estrutura para alimentar os que se colocaram contra o governo João Goulart. Como eu tinha tido uma participação grande no movimento estudantil em 68 na Bahia, era conveniente que eu trocasse de estado para poder manter a minha integridade física e a minha liberdade. E vim morar em São Paulo. Nós tínhamos sido denunciados por uma pessoa que era nosso companheiro, que é Hugo, um pernambucano, que não aguentando as torturas, nos denunciou. E aí nós tínhamos um encontro com o Hugo, era um dia de domingo, às 16 horas da tarde, no Lago do Paissandu, e o Hugo veio primeiro na frente, como isca, se aproximou de nós e, de repente, todo o staff do Esquadrão da Morte havia cercado, a praça inteira estava cercada. Só vim chegar à carceragem à meia-noite. Das 16 horas até a meia-noite eu fui barbaramente torturado, de todas as formas que podia existir. Pau de arara, choque na cabeça, paulada, cacetada, enfim. Todo o peso da ditadura estava ali colocado na nossa frente.
Era um teste de fogo. E a gente estava preparado para morrer pelo nosso Brasil. Nós éramos uma geração que tínhamos decidido fazer mudança, nem que isso custasse o nosso sangue, o nosso suor, a nossa luta. Era uma média de 4, 5, 6 horas por dia de tortura que tinha que se passar nas mãos do Esquadrão da Morte aqui no DOPS de São Paulo. Eu tenho tanta orgeriza daquele prédio que, embora hoje seja um museu, eu não consigo ir lá visitar aquilo lá, porque vou reviver momentos que eu prefiro esquecer. É como alguém que passou por um campo de concentração, não quer vê-lo novamente. Falaremos hoje sobre Graciliano Ramos de Oliveira, que nasceu em Crebângulo, distrito de Alagoas, em 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 1953, com 60 anos. Foi romancista, cronista, contista, jornalista, político, tradutor e professor. Escreveu vários romances e editou, em 1938, sua obra-prima, Vidas Secas. O seu estilo, com realismo crítico, retrata a realidade do sertão, os problemas sociais comuns no Brasil e uma coisa muito importante, ele sempre destacando a exploração do homem. Sua principal característica era o regionalismo. Em 1936 foi preso como comunista, mas uma coisa inacreditável, vítima do autoritarismo da ditadura do governo Vargas. Ele não teve julgamento, ele não foi acusado de nada e ficou preso 11 meses, né? Mas durante esse período ele escreveu um livro muito importante, que o nome do livro é Angústia, e publicou estando na prisão. Então, esse livro é tão especial que alguns críticos consideram como precursor do existencialismo, porque o autor, né, o Graciliano, ele plana toda a sua angústia existencial na prisão. Fernando Pessoa, poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Eu que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu,
que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo, nesse mundo. Toda a gente que falo, que conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles, príncipes. Na vida, quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que uma vez foi vil? Que me confesse que uma vez foi vil. Oh, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideus. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Fernando Pessoa tem que ser muito macho para admitir que não é príncipe, que uma vez pelo menos foi vil, confessar uma covardia, não uma infâmia. Ou não? Diga lá. Lula da Silva. Olha, meus amigos, há um problema das esquerdas. Lula da Silva, ao estar se afirmando com o PT, recebeu uma série de críticas. Atrás daquilo, havia dois problemas concretos que se mostraram atrás de Lula da Silva desde o surgimento do PT. Primeiro, o apoio de setores da igreja, cristãos, comunidades de base, etc, etc. Segundo, teve o apoio indisfarçável e discreto do Império Americano. Então, Lula da Silva vai começar a assumir em 2002, assina aquela carta aos brasileiros, etc, etc. E um autor insuspeito, porque marxista, para as esquerdas, James Peters, já nesse momento analisou com o livro Brasil e Lula no Zero o que aconteceu no PT. E o que disse James Peters, entre muitos outros, o livro é necessário ser lido. E ele mencionou. Durante os anos 80, o PT defendeu uma sociedade socialista baseada na democracia de estilo assembleísta, ligada aos movimentos sociais. Exigiu repúdio da dívida externa, arrojada redistribuição de terra, sustentação financeira até que marketing estatal. Essas posições radicais foram discutidas aberta e livremente por todas as tendências, dos marxistas ao social-democrata, que até publicavam seus próprios jornais e expressavam desacordos. Mas isso mudou. O PT se moveu para a direita com o eixo central do poder deslocado para uma posição social-democrata, enquanto a esquerda marxista continuou como forte tendência minoritária. Os social-democratas controlaram o aparelho partidário cada vez mais de classe média, enquanto os marxistas faziam uma oposição de dentro. Poucos, se alguns, viraram-se à organização de massa para reduzir sua fraqueza crescente na máquina do partido. Vejam bem. Adiante, ele coloca também. O programa do PT foi uma clara continuação
das políticas neoliberais desastrosas do presidente Cardoso, que estava em fim de mandato. Em alguns casos, significou uma radicalização de sua agência liberal. Lula da Silva nomeou ex-presidente de um banco transnacional de investimento com sede nos Estados Unidos, Boston Global Bank, Henrique Meirelles, como presidente do Banco Central. Meirelles apoiava a agenda neoliberal ortodoxa de Cardoso. O Ministério da Fazenda, por sua vez, está na mão de um neoliberal ortodoxo, Antônio Palocci, membro da extrema-direita do PT. Luiz Fernando Furlan, milionário presidente da agroindústria Sadia, foi indicado por Lula da Silva para o Ministério do Desenvolvimento. E assim vai. Então, o que nós tivemos? Referências meramente retóricas ao marxismo, ao socialismo, ao repúdio da dívida externa, que desapareceram no PT. Olha bem até onde vai James Petras sobre o PT. O PT foi transformado de uma instituição participativa de múltiplas tendências democráticas em um dos mais centralizados, mais personalizados, autoritários e ideologicamente dogmáticos partidos da América Latina. Depois ele mencionou em outra fase do partido. Do Partido do Debate e da Divergência, o PT expulsou aqueles que discordavam. Centraliza o poder nas mãos de uma pequena claque envolta no culto à personalidade de Lula da Silva. O PT, ele menciona, sofreu uma grande transformação. E ele continua. Lula da Silva, já em 2004, está aprofundando e estendendo sua agenda neoliberal. Formalizou uma aliança com o PMDB, solicitou a privatização das principais obras de infraestrutura, através de incentivos estatais em grande escala, aos investidores, etc. Passou a desmontar as agências reguladoras existentes. Quem afirma isso não é nem Petras, é o Financial Times, a 23 de janeiro de 2004. Quer dizer, um órgão de confiança da direita e do imperialismo admitindo isso. E aí vai. Então, aqui está uma reflexão. O que aconteceu com a esquerda brasileira? Ignorou tudo isso. Também ignorou a esquerda brasileira uma Larissa Rosa Correia e pesquisas. Disseram que voltei americanizado. Relações sindicais Brasil-Estados Unidos na ditadura militar. Vejam vocês. Ela mostra que centenas de sindicalistas brasileiros fazendo curso da AFL-CIO. Ela mostra uma série de fatores nesse sentido. Todo o sindicalismo brasileiro sendo empurrado na direção americana. Bolsas nos Estados Unidos, as dezenas, centenas, e assim por diante. No Brasil, em São Paulo, a destruição total pela violência, pelo crime, pelo assassinato, tanto do trabalho do PCB, como do trabalho até do PTB, mesmo aquele PTB acusado de pelego, etc., dentro do movimento sindical. Ela mostra com dados e mostra quem era a AFL-CIO, Federação Americana que promoveu isso, e verbas. Dinheiro do Departamento de Estado, dinheiro americano e assim por diante. Consultem, disseram que vão ter americano. Dados irrespondíveis. Mas tem mais ainda. Como surgiu essa figura Lula da Silva? Eu vou ler para os senhores um pequeno trecho. Não vou nem citar o Romeu Tuma Júnior, assassinato de reputações. Romeu Tuma Júnior era filho daquele delegado Tuma, que prendeu o Lula. E refere-se à prisão do Lula como uma piada. E esse delegado Tuma, Lula, engraçadamente, ainda nomeou esse delegado Tuma e ajudou até na campanha para senador por São Paulo, que foi eleito. E depois botou o filho, Tuma Júnior, num cargo, no segundo cargo no Ministério da Justiça, com Tarso Genro. E mais, ele escreveu isso quando romperam. Brigam as comadres, é um velho ditado, falam-se as verdades. E Romeu Tuma Júnior resolveu mostrar o que aconteceu. Então ele denuncia tudo isso e coloca a esquerda e ignorou solenemente. Tanto esses dados que eu dei de uma Larissa Correia e outros, ignorou solenemente o assassinato de reputações, as declarações do Tuma, filho do Tuma pai, ignorou
todos os indícios de um Petras. Por quê? Porque Lula da Silva uniu as esquerdas, teve apoios subterrâneos. Porque como é que Lula da Silva foi eleito nessa circunstância? Óbvio que ele aderiu a uma série de coisas e respondia a certos interesses e elegia Lula da Silva. Quais interesses? Os senhores perguntarão. Ouçam o seguinte. Manuel Cirilo, sequestrador do embaixador Elbrick, mencionando, página 422, A Revolução Impossível, de Luiz Mir, depoimento do embaixador americano. Estamos fazendo esse levantamento de uma série de personalidades para estudarmos a possibilidade de funcionarem como uma alternativa civil no Brasil, né? Falo no Brasil. Estamos fazendo isso para o caso da crise se agravar com o avanço da esquerda no Brasil. Preparando mais um golpe, quem é o escolhido? Não é nenhum destes. Esses são os últimos dossiês que estão indo para o Washington. Eles estavam escolhendo uma liderança para apoiar no Brasil. Vejam agora essa declaração do Cirilo, à época. Nunca imaginamos que a CIA fosse tão maquiavélica. Elbrick nos explicou que para desmontar a esquerda, o plano era cooptar um símbolo de esquerda que não era comunista e poderia, com um reformismo aceitável, deter uma revolução comunista no maior país da América Latina. Então vejam o que houve aqui. Na verdade, mais uma vez a intervenção. Lula da Silva teve a mão do Império por trás, segundo essas versões. E uma obsessão muito comum na atualidade é com a alimentação. Pessoas que passam o dia inteiro só pensando em comida. Então já vai dormir pensando no que vai comer no dia seguinte, acorda, toma café e já está pensando no que vai comer na hora do lanche, depois do lanche o que vai comer daqui a pouco, depois o que vai comer na hora do almoço, o que vai comer no outro lanche, no jantar e na ceia, e mais tarde, no dia seguinte. E a pessoa só pensa nisso, só pensa em comida. Isso pode acontecer por vários motivos. Podem acontecer por questões genéticas, por questões metabólicas, por alterações endócrinas, mas o mais comum é isso acontecer por conta de restrições alimentares autoimpostas. Ou seja, a gente começa a perseguir um determinado padrão, começa a se comparar com as outras pessoas e começa a achar que para ser admirado, que para ser amado, precisa ter determinado corpo, precisa ter determinado peso. E aí a gente começa a restringir calorias ou começa a restringir nutrientes. E essas restrições podem desnutrir o corpo. E um corpo desnutrido começa a pensar só em comida, porque o nosso corpo precisa de comida. Nós precisamos de energia para o nosso cérebro funcionar, para que nós possamos produzir os nossos hormônios, os nossos anticorpos, reparar o nosso DNA, dificultar ou desacelerar o processo de envelhecimento. Então, quando a gente não está entregando para as nossas células o que elas precisam, em formas de aminoácidos, de ácidos graxos, de vitaminas, minerais, as células começam a mandar mensagens para o cérebro. Olha só, cérebro, está faltando coisa aqui. E o cérebro começa a produzir uma série de substâncias que geram compulsão. E a pessoa fica o dia todo pensando em comida, porque a comida vai ser a forma de nutrir as células. Então, isso não é uma forma muito legal de viver. Uma pessoa que só pensa em comida e que só consegue girar em torno do que vai comer, está deixando a vida passar. Está deixando de fazer uma série de coisas que trariam muito mais satisfação. Então, você precisa se reconectar com o seu corpo, você se reconectar com o que realmente você precisa, o que você precisa fisicamente, o que você precisa emocionalmente, para que você possa realmente conseguir fazer as coisas que você ama, porque você não ama apenas comer, você ama muitas coisas e para você estar bem, você precisa de um equilíbrio entre muitas coisas. Então, o que é se reconectar com o corpo? É perceber o que ele precisa.
perceber quando ele está com fome. Meu nome é Ronkovic, veterano do Vietnã. Meu nome é Ronkovic, veterano do Vietnã. Estou aqui hoje para dizer que essa guerra é um erro, que essa sociedade mentiu para mim, mentiu para meus filhos e que enganaram as pessoas desse país. Fizeram com que viajássemos 20 mil quilômetros para travar uma guerra contra um pobre povo camponês que tem uma heróica história de resistência, um povo que vem lutando pela independência há 1000 anos, o povo vietnamita. Eu não encontro palavras para expressar como a liderança desse governo me enjoa. É isso mesmo. Agora, as pessoas dizem que quem não ama a América deve ir embora. Bom, eu amo a América. Nós amamos muito o povo da América, mas em relação ao governo, acaba que o governo é um bando de corruptos, ladrões e usurpadores. E estamos aqui para dizer que não temos mais que aturar isso. Estamos aqui para dizer a verdade. Estão matando os nossos irmãos no Vietnã. Queremos que eles saibam a verdade.